Moraes lembrou a dificuldade de combater mentiras e ofensas durante a campanha eleitoral. Acho importantíssimo isso exatamente porque a clássica questão da liberdade de imprensa e o abuso eventual, excepcional disso, é em relação a jornais, periódicos. Então, obviamente, depois de publicado, eventualmente a responsabilização acabava porque o jornal era daquele dia. Hoje, com as redes sociais, realmente, nós vimos isso nas eleições, principalmente, aquele conteúdo continua. Bom, a gente tem que entender que o verbo que o STF definiu é que as empresas podem ser responsabilizadas. Ou seja, a questão de poder ser responsabilizadas é que ela não pode atribuir a responsabilidade apenas para aquela pessoa que foi entrevistada. Por quê? Todo órgão de imprensa oficial, vamos lá, Rádio CBN, TV Globo, SBT, Bandeirantes, Record, que são, e sem contar as plataformas que a gente fala, digitais de todas essa grande imprensa que a gente fala, elas têm a responsabilidade de checar as informações e não repassar informações que não sejam fidedignas e principalmente em tempos de, a gente fala, né, dos fake news aí. Qual que é o grande X da questão? Havia anteriormente uma responsabilidade mitigada ao qual atribuía ao entrevistado a responsabilidade da sua fala, que é também responsabilidade de quem fala. Só que não poderia se utilizava dessa situação muitas vezes e não se checava a informação e nem se retratava dessa informação. O que o STF definiu? Olha, os crimes que a gente fala que é contra a honra, que é injúria, difamação e calúnia, ou seja, quando o cara vai contra a honra da pessoa direta, dizendo algo que denigre ela ou narra um fato criminoso como se fosse verdade e se imputa, e isso é propagado pela grande imprensa, hoje a responsabilidade ela é possível quando, principalmente, lógico, né, o meio de imprensa ele vai dizer, olha, fomos induzidos ao erro, por isso que podem ser condenados, mas precisa haver uma dilação probatória. Antes se esquivava, né, através do quê? Da liberdade de expressão. Uhum. Então eu tenho a liberdade de expressão, você não pode me cercear, só que toda a liberdade ela vem encarreada com uma responsabilidade. E aí que traz esse entendimento do STF, dizendo o seguinte, olha, a imprensa, ou que seja, os grandes meios de comunicação, tem responsabilidade, precisa checar. Agora, lógico, nós estamos aqui numa entrevista ao vivo. Eu dou uma informação inverídica, uma informação mentirosa, uma informação errônea. Qual que é a sua responsabilidade como âncora desse programa e a emissora? Porque você não consegue controlar o que eu estou falando full time aqui. Você não consegue. Mas será que é verdade? Você chega, você precisa me corrigir. Você precisa, posteriormente, a imprensa demonstrar boa fé, dizendo, não, aquilo que foi falado pelo nosso entrevistado não corresponde com a verdade, ele se equivocou aqui, nós estamos aqui se retratando em relação a isso. Aí demonstra, por isso que a grande imprensa pode ser responsabilizada. Não é que ela deve ser, ela pode. Então, toda essa... qual que era... Deixando claro, qual que era o nível de defesa? Não, você daí vai estar cerceando a minha liberdade de expressão. Ou seja, você vai estar cerceando eu de divulgar alguma coisa. Não, você pode divulgar, só que isso tem responsabilidades.